Segundo ponto, mas e quando o nosso paciente parece estar já no estágio alto de mudança, um estado lá em cima, onde ele está preparado para a mudança, e ele já quer começar a trabalhar em algum tipo de meta ou metas, e ele queria que a terapia ajudasse ele a promover esse tipo de mudança? Pode ser que seja interessante você trazer a psicoeducação um pouco mais para depois e puxar a construção da LPM um pouco mais para frente. Por quê? Porque o benefício disso é que você, com esse paciente específico, você vai conseguir operacionalizar concretamente as metas que ele vai ter na terapia. Ele pode, inclusive, voltar para casa, né? Essa metáfora, volto para casa pensando em quem na terapia? Ele vai voltar para casa dizendo, caramba, eu voltei dessa primeira sessão já com uma construção inicial dessa lista de problemas e metas. Eu tenho esse problema, eu tenho essa meta e eu tenho algumas submetas para pensar. Isso pode ser, inclusive, essa primeira lição de casa que ele vai levar. Aí, quando o paciente ele tem também pouco interesse, ou então ele está pouco motivado para fazer a terapia, ou ele está pouco esperançoso na terapia, construir um LPM também pode ajudar ele a ter um senso de concretude. Ele pensava que não ia trazer nada dessa primeira sessão e ele volta já com uma ideia geral de o que ele poderia fazer em termos de problemas e metas. Vamos deixar a psicoeducação para depois e a gente puxa a LPM um pouco mais para frente para que ele tenha um senso de concretude. A LPM e o foco nessa LPM pode ser útil tanto para pacientes que já estão querendo agir ou pacientes que estão muito desesperançosos e talvez a psicoeducação seja mais um blá 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 para ele, que não traga nenhum tipo de coisas concretas. E aí a gente vai ter que começar a aguçar essa nossa sensibilidade, né? Obviamente isso vai ajudando no nosso processo de maturação, de começar a pensar, será que esse paciente se beneficiaria realmente de uma psicoeducação no estágio que ele está tão xoxo aqui, como a gente fala aqui, né, na nossa cidade, ele está tão xoxo aqui que talvez essa psicoeducação vai ser mais uma. Talvez uma construção na LPM seja uma aposta mais certeira. E uma coisa interessante, né, que Dan falou aí sobre essa questão da esperança, que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui e considerar, é que manter o paciente esperançoso na terapia é algo inegociável, né? Porque a gente não consegue dar continuidade a nenhum processo se o paciente ele não tiver esperança na terapia enquanto processo e não tiver engajado e motivado o suficiente para que ele possa voltar na sessão seguinte. Eu lembro que na nossa especialização, né, Dan, na clínica de Dan, a gente ouvia muito esse princípio, assim, de que você tinha que fazer uma intervenção na sessão, de modo que você tivesse como um dos objetivos aí latentes, né, fazer o paciente voltar na sessão seguinte. Né? E isso é algo, como eu falei, inegociável. E é interessante quando a gente vê, através, né, do método RCC e dessas possibilidades aí que Dan tá trazendo, como que a gente pode, por exemplo, focar no objetivo, por exemplo, né, de motivar o paciente, né, manter alta esse grau de esperança no processo terapêutico por diversas formas diferentes, né? Então eu posso estar através de um LPM, se for o caso daquele paciente em específico, tá por meio da LPM investindo na esperança desse paciente no processo terapêutico, ou, a depender do caso, em outro paciente, é através da psicoeducação que a gente vai conseguir esse objetivo de aumentar a esperança do paciente. Então, é justamente esse olhar flexível que a gente está querendo aqui transmitir para que vocês percebam que, até mesmo para atingir o mesmo objetivo, eu posso seguir diversas linhas diferentes, eu posso atacar, vamos dizer assim, através de diversas frentes. Perfeito. E pegando, inclusive, também esse gancho do gancho, trabalhar nessa esperança, né? O objetivo implícito do terapeuta é sempre manter a esperança do paciente, a confiança de que aquele processo vai continuar ajudando ele. Aí a gente traz aqui intervenção informativa que transforme alguma concepção problemática do paciente. Não se apega a esse termo, foi o melhor termo que a gente conseguiu pensar, mas como é que eu considero isso? O paciente chega para você e ele tem a seguinte meta: eu quero controlar minha ansiedade. O que é que a gente faz? A gente vai fazer uma psicoeducação no modelo cognitivo para explicar que o pensamento causa ansiedade? Não, porque o problema está inclusive nessa concepção de que eu tenho que controlar minha ansiedade. E aí, é importante que nesse momento a gente consiga entender que o paciente precisa de uma intervenção sobre como pensar sobre a ansiedade e não sobre como funciona o modelo cognitivo da ansiedade. Nesses momentos, eu gosto, inclusive, de usar elementos da sala
para fazer com que o paciente entenda de um jeito mais analógico, mais metafórico, o que é isso que eu estou querendo dizer. O meu paciente que está querendo controlar a ansiedade, o seu paciente que está querendo controlar a ansiedade também, precisa de uma intervenção para que ele entenda que controle faz parte do que é problemático na vida do ser humano. Eu tenho uma pirâmide que é pontuda lá na minha sala, que eu gosto de usar como item de psicoeducação com meus pacientes. Eu pego essa pirâmide e peço para ele encostar a mão na pirâmide. E eu digo assim, olha, agora finja que você não quer ter essa pirâmide na sua vida. O que é que você vai fazer? Você vai empurrar ela para fora. Por favor, empurra essa pirâmide. E aí meu paciente empurra a pirâmide, né? Claro que com uma força leve. E aí eu peço para ele perceber o que é que está acontecendo quando você empurra essa pirâmide. Ele diz, a pirâmide está machucando minha mão. Eu digo, exatamente. Você está aumentando o contato com essa pirâmide e não diminuindo o contato com a pirâmide. Agora, se você conseguir aceitar essa pirâmide na sua mão e resolver o que fazer com ela, aí já é outra coisa. Tem vezes que eu gasto a primeira sessão inteira trabalhando o paciente para entender conceitos de uma forma diferente, para que ele consiga confiar mais no processo. Eu posso fazer isso com exemplos, como aquele exemplo clássico do urso polar, que eu peço que você pede para o paciente não pensar em urso, e ele acaba pensando, porque muitas vezes o paciente vai estar resistente até a essa ideia de como assim você não vai me ajudar a controlar a minha ansiedade? E aí você fala, então vamos fazer um exercício. Pense em urso polar e você vai fazendo aquele exercício e o paciente vai começando a entender. Caramba, realmente não consigo parar de pensar no urso polar. Eu percebo que quando a gente faz esse tipo de intervenção, a gente está abrindo muito a nossa pegada clínica com o nosso paciente já de começo. Ele vai começar a entender, caramba, essa pessoa pode me ajudar. Porque ela já me ajudou desde o começo a entender as coisas de uma forma completamente nova. E eu já tive várias situações na minha vida clínica onde o paciente voltou para outra sessão dizendo assim, eu não parei de pensar no urso polar, naquele exemplo do urso polar que você me deu, todas as vezes que eu tive ansiedade. Às vezes não é nem a psicoeducação que a gente usa, mas é aquele exemplozinho, o exemplozinho da pirâmide. Muitas vezes meu paciente diz, toda vez que eu estava tentando empurrar minha ansiedade, eu lembrava da pirâmide. Veja que coisa interessante, né?